E aí, pessoal, agora vamos para mais um resumo de literatura. Vamos falar sobre o romantismo. Ele que é o primeiro período literário em que o Brasil não é mais colônia de Portugal. Então, o romantismo é o primeiro período da era nacional do Brasil, ok? Pois bem, o romantismo, galera, ele é caracterizado pelo excesso de sentimentalismo, ou seja, os escritores românticos eles exploravam muito mesmo as emoções e o drama humano. E assim como os Árcades, eles também cultuavam a natureza, porém assim de uma forma um pouco diferente, né? Já que eles davam mais ênfase ao lugar onde se vivia, ok? Um fato bem importante aqui que vocês precisam saber é que a partir do romantismo os artistas passam a ter liberdade de expressão. Isso é muito importante mesmo, porque nos períodos anteriores eles não tinham essa liberdade. E essa liberdade, independentemente da forma na qual ela fosse expressa, eles estava assegurada a eles graças graças a um documento, né, que regularizou essa liberdade lá no fim do século XVIII. E se tratando do contexto histórico, os principais acontecimentos durante o romantismo foram a Revolução Francesa, a ascensão da burguesia, né, a chegada da família real lá em 1808, que ao contrário de que muitas pessoas pensam, a chegada da família real ela não foi tão ruim para o Brasil, pois graças a elas algumas melhorias aconteceram aqui, como por exemplo podemos citar a abertura de portos, biblioteca, imprensa, né? Essas coisas não tinham aqui no Brasil antes. Porém, um ponto bem negativo também com a chegada deles aqui no Brasil que eu posso citar para vocês é que quando a família real chegou, eles escolhiam a casa que quisessem para morar. Então, eles acabavam expulsando os próprios donos da sua casa e pronto, e acabou. Era simples assim. E temos também nesse contexto a independência do Brasil em 1822. Bem, eu vou citar aqui para vocês algumas das influências do romantismo, que são a teoria de Rousseau, né, que ficou bastante conhecida como homem bom selvagem, que era aquele homem que ainda não tinha sido corrompido pelo branco. E temos também a característica europeia, né, que os textos escritos aqui no Brasil eles tinham traços do europeu, no entanto com a visão mais nacional, né, com uma visão do brasileiro. Bem, pessoal, o romantismo ele está dividido em 3 gerações, ou fases, se vocês preferirem, que são o indianismo, o ultrarromantismo e o condoreirismo. Agora eu vou falar sobre cada uma delas para vocês, começando pelo indianismo. Bem, quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal, surgiu o desejo de fazer com que nossa literatura ficasse mais brasileira, né? Mais nacional. Na primeira fase do romantismo, os escritores eles davam muito destaque ao que o Brasil tinha de bom, né? Como, por exemplo, a natureza, a liberdade, o espírito patriótico e principalmente eles exaltavam muito mesmo os índios do Brasil. É por isso que essa primeira fase ela ficou conhecida como o indianismo. E o marco inicial, né, o ponto de partida do romantismo no Brasil se deu com a obra Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. E em relação aos destaques literários, vamos começar aqui pelo próprio, né, o Gonçalves de Magalhães, que como eu já disse, ele que iniciou o romantismo no Brasil. No entanto, ele não é considerado um dos principais autores. Ele só se tornou relevante pelo fato de ter iniciado o romantismo. Ok, pessoal? Temos aqui também, entre os destaques literários do romantismo, na era do indianismo, o Gonçalves Dias, né? Ele sim é um autor importante do romantismo. Uma de suas principais obras foi Juca Pirama, né? Que tinha essa visão próxima ao índio, uma visão verdadeiramente indianista.
Ele escreveu também os Timbiras, que narra os feitos, né, da tribo Timbira. É uma obra bem importante também aí do Gonçalves Dias. E a Canção do Exílio também foi escrita por ele, né? Essa que pode ser considerada a principal obra aí do Gonçalves Dias. Ele retrata a saudade do Brasil nessa obra. Se vocês lerem esse trechinho aí com atenção, vocês vão poder ver que isso aí tá bem nítido aí. A saudade do Brasil que ele retrata na Canção do Exílio. Agora eu vou falar um pouco sobre José de Alencar, ele que era considerado um romancista completo, né? Escreveu romances históricos, indianistas, urbanos e também regionalistas. Algumas de suas principais obras foram Iracema, né, que era um romance indianista, e o Guarani, que também era um romance indianista. Podemos destacar também ainda aí no primeiro período do romantismo Joaquim Manuel de Macedo, né, com a obra A Moreninha. Foi uma obra bem importante aí também da primeira fase. Temos também o Visconde de Toné, ou Taunay, né, se você preferir, com essa obra aqui, Inocência, né, que era um romance regionalista famoso da época. Manuel Antônio de Almeida, com sua obra Memórias de um Sargento de Milícias. Então esses são os autores, os principais destaques aí da primeira fase, né, do indianismo, do romantismo. Bem, pessoal, esse foi o indianismo. Agora vamos para a segunda fase do romantismo, que foi o ultrarromantismo. Ok? Bem, essa segunda geração, ela é caracterizada pela influência do poeta britânico George Byron, ele que aborda temas depressivos, pessimistas, como a morte, a dor, o amor não correspondido, o tédio, a tristeza profunda, né? E nesse caso a depressão, o individualismo, o saudosismo e também o excesso, né, de sentimentalismo, que é uma das principais características do romantismo, entre outros também. E por causa desse excesso de sentimentalismo, essa geração ficou bastante conhecida, tá, pessoal? Não é só conhecida, ela ficou muito conhecida como mal do século. Pois bem, entre os destaques literários do ultrarromantismo a gente pode citar Álvares de Azevedo, né, que pelo fato de englobar melhor as características do ultrarromantismo, ele foi considerado o símbolo dessa fase. Ele escreveu poesia de escravidão, poesia sentimentalista e também dois estilos novos até o momento, que eram as peças de teatro e os livros de conto. Aqui eu estou deixando para vocês algumas das obras de Álvares de Azevedo, né, que são a Noite na Taberna e Lira dos 20 Anos. Essas aí que podem ser consideradas as principais obras dele. Podemos citar também no ultrarromantismo Casimiro de Abreu, que era um poeta mais tranquilo, mais sutil, mais saudosista, né? E temos também Fagundes Varela, que era um poeta muito melancólico e tinha o panteísmo como característica. Para você que não sabe o que é o panteísmo, é quando uma pessoa acredita que tudo ao seu redor é Deus. Sua principal obra foi Cânticos do Calvário, que é uma homenagem ao seu filho, né? Inclusive essa obra é bastante conhecida no meio literário. Bem, pessoal, essa daí foi a segunda fase do romantismo, né? O ultrarromantismo. Agora nós vamos para a terceira fase do romantismo, que é o condoreirismo. Bem, ele focava mais nas questões sociais, como por exemplo a escravidão, e se diferenciava um pouco do ultrarromantismo, pois aqui o amor passa a ser realizado, né? O homem não fica mais idealizando uma mulher que ele não pode tocar. A palavra condoreirismo, ela vem de uma ave, né, que é o condor. Essa ave tem uma visão bastante ampla e, assim como os escritores lá da época, eles eram capazes de enxergar a realidade social e também os seus problemas.
O principal destaque literário do condoreirismo foi Castro Alves, ele que ficou conhecido como poeta dos escravos. Suas principais obras foram Navio Negreiro, né, que é uma poesia épica, Espumas Flutuantes. Além disso, ele também escrevia poesia lírica amorosa. Pois bem, esse aí foi o principal destaque da terceira fase do romantismo, né, que é o condoreirismo. E só para finalizar aqui para vocês, o condoreirismo ele apresenta os primeiros traços para o próximo período literário que está por vir, né, que vai ser o realismo e o naturalismo e parnasianismo como ramificações, ok? Vocês vão ver logo mais no próximo vídeo. Pois bem, pessoal, esse aí foi mais um resumo de literatura, né, o romantismo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o joinha aí nesse vídeo, se inscrever no canal também para dar aquela força aí pra gente. E caso vocês realmente tenham gostado desse conteúdo, é só deixar um comentário aí na descrição do vídeo pedindo, que eu mando no e-mail de vocês com todo prazer, ok? É isso aí, valeu e um abraço.